E hoje, gente, um vídeo com muitas fofurices. Vou compartilhar com vocês algumas plantinhas que vieram lá do Jardim e Arte, suculentas e folhagens, da Claudiele e do Giovanni. Plantas lindas, maravilhosas. Mostrar para vocês a qualidade das plantas que chegaram aqui no meu jardim e como elas vão ficar nos novos vasinhos que eu dei para elas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E a Claudiele e o Giovanni são especialistas em agavoide, gente. Esse é um híbrido de Romeu. Olha que coisa mais linda. Olha a cor dessa planta. A qualidade que ela chegou até aqui no meu jardim. Eles são do Paraná, eu moro em Santa Catarina. Ela enviou as plantinhas na segunda-feira e chegaram rápido, chegaram na quarta-feira. Hoje é uma sexta-feira. Eu demorei um pouquinho porque, como eu estava aqui no sítio, né, e essas plantinhas chegaram lá na minha casa na cidade, então eu fui na quinta-feira buscar ontem. E hoje, então, eu vou fazer o plantio e vou mostrar para vocês o resultado de como elas vão ficar lindas, né? Lindas nos novos vasinhos. E a caixinha veio, gente, recheada de lindezas. Tem uma que eu já plantei, que estava aqui, essa é surpresa, depois vocês vão saber qual é. Ó, temos agavoides, a Romeu que eu mostrei para vocês, a híbrida, a línguas. Nós temos esse Sedum Atlantis maravilhoso. Então, vou falar um pouquinho para vocês quando as plantinhas chegam, quais são os cuidados que eu tenho aqui no meu jardim, né, o que eu faço. Para estar plantando elas, se eu já planto, se eu retiro as raízes, porque tem pessoas que retiram, né? Então agora vamos ao vídeo e vamos ver todas as dicas que eu tenho hoje para vocês. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o meu substrato. O meu substrato, gente, é um substrato simples. Eu uso um substrato de terra própria para jardim. Misturo a perlita, a casca de arroz carbonizada e misturo também o carvão picado. Tem um vídeo aí explicando certinho, tá? Como que eu faço esse substrato, tá? Aqui, de diferente que eu coloquei, foi a torta de mamona misturada com a farinha de osso. E eu coloquei um pouquinho de calcário também, que eu tô acrescentando agora no meu substrato. Mas o substrato, gente, é algo muito particular. Você vai ter que ver o que vai dar certo aí no seu clima, no seu jardim, com as suas plantinhas, tá? Nós temos substratos que são bem mais pesados, pessoas que cultivam, né, com substrato mais pesado. Por o clima ser um clima mais seco, dá certo. E com um clima mais úmido também vai variar. De repente você vai ter que usar mais perlita, mais casca de arroz carbonizada. Tem períodos que eu faço ele bem mais acrescentado da perlita, para ele ficar bem mais drenante, principalmente no inverno. E agora no verão eu utilizo ele dessa forma. O que eu faço daí é esperar, né? Esperar realmente o substrato secar totalmente para depois fazer a rega. Então aqui, né, tem a casca de arroz carbonizada, como eu falei para vocês, a perlita, o carvão picado. E eu acrescentei de adubação aqui a torta de mamona, misturada com a farinha de osso e um pouquinho do calcário. E eu separei a língua, gente, pra gente estar plantando aqui juntos. Então, como que eu faço o plantio? Geralmente eu planto como elas vêm, gente, ó. Conforme veio aqui com as raízes, é dessa forma que eu vou plantar, tá? Não faço hidratação nenhuma. A única coisa agora é plantá-las. Em alguns casos, quando a planta está bem debilitada, que está mais murchinha, que tem muitas folhas secas, o que eu faço é borrifar nas raízes o enraizador, tá? O Rotex. Eu coloco o Rotex nas raízes, tá? Mas como aqui, né, ó, elas estão bem, então não acho necessidade. Vou plantá-las, né, aqui, e vou regar, gente, só daqui a uns 3, 4 dias. Então, essa primeira rega, então, eu vou fazer com o Rotex, tá? Então, daí eu vou usar o Rotex, que ele é um enraizador muito bom, tá? Para elas. Então, eu fiz o buraquinho aqui, vou colocar ela aqui no fundo, né? Vou cobrir com terra. Deixa eu mostrar a lata aqui para vocês, que eu separei para colocar ela, ó. Olha que linda essa lata. Uma lata que eu pintei agora há poucos dias. Depois eu vou mostrar todas também, bem certinho para vocês. Fiz a drenagem, aqui no caso eu tô usando o isopor picado, metade da lata é isopor picado. E a outra metade, então, eu coloquei o meu substrato.
Vou fazer o plantio dela aqui certinho e vou cobrir com essas pedrinhas. Eu uso sempre, gente, e é bem importante. Eu vejo que quando eu uso as pedrinhas, né, no caso aqui, que é uma planta maior, ela fixa melhor e ela enraiza mais rápido. Pelo menos é essa experiência que eu tenho tido aqui no meu jardim. Então, coloquei ela aqui certinha, acrescentei um pouquinho mais de substrato. Agora eu venho com as pedrinhas, tá? Colocando aqui ao redor. E assim, gente, tem pessoas que quando chegam, né, cada um eu acho que tem assim uma forma de fazer o plantio. Tem pessoas que hidratam as raízes, tem pessoas que cortam as raízes, cada um tem um jeito de, quando recebe a sua plantinha aí, de estar fazendo, né, esses primeiros cuidados quando ela chega, tá? Mas aqui, como foram plantas que chegaram rapidinho, elas praticamente quase não estiolaram, teve uma ou outra ali que ficou um pouquinho mais aberta, gente. Todas chegaram bem compactas, maravilhosas, né? O cultivo deles já é o cultivo no tempo, então as plantinhas elas vêm bem já adaptadas, maravilhosas. Aqui agora eu só coloco a plaquinha, ó, e tá pronto, né? Tá pronto, pois aqui eu já coloquei a adubação também, que eu estou usando, no caso aqui, com elas, eu estou usando a torta de mamona, misturada com a farinha de osso. Então, agora aqui já é o necessário, né, para que elas cresçam, ou para que elas enraizem, né, nesse primeiro momento, que elas enraizem bem. Deixa eu mostrar para vocês, ó, o fundo da lata, bem furadinho, tá, gente, ó? Furo bastante, aqui eu usei um prego bem grosso mesmo. Então, aqui, né, a pintura da latinha. E deixa eu mostrar pra vocês a camada de isopor que eu uso, tá? Aqui eu vou colocar a Beyoncé, a outra Beyoncé que veio agora, né? A primeira foi lá com eles também, que eu comprei. E agora, como o preço estava, assim, maravilhoso, gente, estava, assim, imperdível. A gente não podia perder, né? Ai, gente do céu. Então, daí eu encomendei, né, pedi mais uma. Trouxe mais uma aqui pro meu jardim. Então, tá vendo, ó? Praticamente a metade da lata, tá? É isopor. Então, agora aqui, eu vou completar aqui com o meu substrato, tá? Então, fazendo assim, você vai ter aí uma plantinha saudável e você, né, vai conseguir controlar melhor as regas, gente, dessa forma. Porque é pouco substrato, vai secar mais rápido, tá bem? O legal é que vai secar mais rápido, tira um pouquinho. Vai secar mais rápido, tá? Assim você consegue controlar melhor a umidade aí do seu substrato. Então, a gente faz aqui um furinho, né, aqui no meio da lata. E vamos colocar essa lindeza ali. Olha que coisa mais linda. Essa que eu falei pra vocês que abriu um pouquinho, né? Mas é característica dela, pois é uma planta aí que precisa de bastante sol, mas bastante sol mesmo, para ficar bem compacta, para ficar, né, com essas carúnculas aí maravilhosas, tá, gente? Então, dê bastante sol aí para sua Beyoncé, se você tem aí, para que ela fique bem colorida e que essas carúnculas fiquem mais evidentes, tá? Deixa eu ajeitar aqui, consegui ajeitar aqui com vocês, vou, né? Então, né, ó, que lindinho, gente, que lindinho. Então, aqui é a frente da minha lata, vou dar uma ajeitadinha nela aqui, né, pronto. E vou completar agora aqui, gente, deixa eu dar uma amassadinha aqui no substrato, né, colocar ele um pouquinho mais pra cá, dar uma batidinha na lata, que, né, daí o substrato ele vai se ajeitando aí dentro da lata. E vamos completar com as pedrinhas, que eu tanto amo, né, além de deixar a lata mais bonita, né, o vaso mais bonito, ele também ajuda sim, gente, ele ajuda sim aí, no enraizamento da plantinha. Então, eu só vou completar aqui, tá bom? Então, gente, hoje já é outro dia. Terminei ontem, um pouquinho mais tarde, de fazer o plantio das lindezas que chegaram. E agora eu vou compartilhar com vocês como elas ficaram. E mostrar também os locais, onde, nesse primeiro momento, eu vou estar cultivando cada uma delas. Algumas eu trouxe para cá, aqui na estante que fica do lado da casa. Aqui é um local que pega bastante sol, sol da manhã. Eu já dei uma consultadinha na previsão do tempo. Nós temos aí quase 2 semanas de chuva, tempo mais nublado. Então, eu resolvi deixá-las aqui. Se fosse
uma semana, né? Hoje ou amanhã de muito sol eu não colocaria, gente, porque como elas são plantas já adaptadas ao tempo, mas como elas ficaram em torno de uns 4 a 5 dias dentro da caixa. Então, elas perdem, né, essa adaptação. Se a gente trazer para cá e pegar muito sol, elas iam queimar. Mas como né, a previsão do tempo é de não dar sol forte, é de chuva, e se vier o sol, como eu estou aqui, eu vou retirar. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui. Aqui é um local bem claro. Elas já vão se adaptando, porque eu quero deixá-las, eu quero cultivá-las, né, futuramente aqui. Então, aqui eu coloquei a Rainbow. Deixa eu pegar ela na mão para mostrar para vocês melhor a lata, né? Ó, a lata que eu confeccionei para estar deixando ela. Aqui eu tenho a outra, gente, que veio da outra vez, ó, que é lá do Jardim Arte também. Olha como ela tá bonita, bem adaptada, bem colorida. Essa ela passeia, ela fica pendurada aqui na estante, hora ela tá lá no tempo. Então eu tô passeando com ela para lá e para cá. Essa já é uma lata que veio lá da Gi. Olha que linda, né? Cor de rosa para deixar ela linda, que ela fica bonita. Então, a Beyoncé Rainbow, né? Ela é uma suculenta, gente, de fácil cultivo, tá? Mas assim, a gente sempre, né, gosta de ter uma ou mais dessas lindezas, ainda mais que elas são tão bonitas. Deixa eu mostrar para vocês as outras aqui. Aqui eu coloquei a línguas nessa lata amarela. Olha que lindona que ficou. Aqui a Diamond. Essa é a Heart Delight. Coloquei nessa latinha, olha que lindona. Tem uma outra aqui também, ó. Essa tá em fase de adaptação também, ela tá enraizando. Aqui a Rainbow, né? Olha que linda, coisa maravilhosa. Coloquei numa latinha também lá da Gi. Olha que linda a latinha da Gi, gente. Coisa fofa, maravilhosa, né? Então eu vou cultivá-las nesse espaço. E aqui a Caco Rei. Olha, maravilhosa, Caco Rei. Muito lindas. As agavoides, gente, e algumas plantinhas mais sensíveis eu trouxe para cá. Tem outras ali que agora eu tô, né, pensando, eu não sei se eu vou deixar aqui, eu vou levar talvez lá para frente junto com as outras também. Mas as agavoides eu vou deixar aqui. As agavoides praticamente eu coloquei todas em vaso de barro e as regas delas agora vão ser bem espaçadas, mesmo nesse período tão quente do ano, mas vou regar pouco. Porque teve uns dias quentes ali que tava na hora de regar já. E eu fui regar e infelizmente não deu certo. Acabei perdendo algumas agavoides por causa do calor. Nem foi o excesso de água, porque o vaso já estava torrado de seco. E como a umidade do ar estava muito alta, eu acabei perdendo. Então aqui eu trouxe o eônio doméstico, variegata, nessa latinha. Aqui eu coloquei o híbrido de Romeu. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui uma agavoide também, uma híbrida, né, de agavoide. Aqui a Super Ball. Essa é uma híbrida de Black Prince que fica monstruosa, desculpa, gente. Maravilhosa, olha só. Que bonitinho esse vasinho, né? É um vasinho muito fofo. Trouxe ela também para um vasinho de barro. Aqui, um híbrido de Romeu Rubim. Olha que coisa mais linda. Essa é uma Presita Ebony, uma agavoide Ebony Presita, tá? Ó, linda, né? E é isso, são essa. Essa aqui, gente, ó. Já tô me confundindo toda aqui. E aqui, então, eu coloquei a Magican, né? A Giant. Eu tinha uma, mas a minha tá pequenininha ainda, ó. E ela me mandou uma maior ainda. Coloquei ela num vaso bem grande de barro. Então, a plantinha que estava faltando dentro da caixa lá do início era essa, gente. Essa maravilhosa. Olha o tamanho da planta que eles me mandaram, né? Era essa Colorata Giant maravilhosa, que gigantesca. E aqui nesse outro espaço eu trouxe mais 3 plantinhas. Então, eu coloquei aqui a Echeveria Laui com silhuete, ou silhuete. Olha que coisa mais linda, gente, que planta maravilhosa. Aqui a Tassiveria Vega e aqui a Elation, que eu também achei assim ela maravilhosa. Tô pensando em levar essas 3 lá para frente, vou ver.
ou vou deixar aqui, né? Aqui também é um espaço, gente, que elas se adaptam bem, é um espaço bem iluminado, elas pegam bastante sol também na parte da tarde. Então, elas ficam muito bem aqui. E aqui, para que elas fiquem mais compactas, o que eu faço aqui, gente, é regar menos. Eu rego menos, assim elas ficam mais compactas e elas também vão ficar mais coloridas. E nós temos também, gente, este caquinho, essa coisa fofinha aqui, como diz o Giovanni, né? De que carinhosamente ele apelida essas fofurices de cacos. A gente sempre tem um apelido, né, para essas fofurices. Aqui é lindezas, fofurices. Cada um né, dá um nome carinhoso para suas plantinhas. Então esse caquinho aqui, que é o Sedum Atlantis variegata, ganhou uma latinha em forma de casinha. Esse eu vou deixar lá atrás também na estufinha por enquanto. Lá é mais fresco, a gente sabe que os sedums agora no verão eles entram em dormência. Por enquanto o verão está sendo fresquinho, gente. Hoje, né, geralmente os outros anos, nessa época estava muito quente mesmo. Hoje amanheceu nublado, ó. Ontem também deu um solzinho, mas não estava tão quente. Hoje está bem fresquinho agora de manhã. E como eu falei para vocês, os próximos dias aí a gente tem chuva, um tempo mais ameno, mais fresquinho. Vamos ver, de repente, o verão esse ano vai ser o contrário do que foi em 2024, né? Ou teremos muito calor ainda pela frente. A gente sabe ainda que o mês de fevereiro e março é muito quente e abafado, né? Mas ele vai ficar lá atrás, lá é mais fresquinho, a meia sombra. Olha que coisa mais fofinha, gente. Eu tenho do outro verdinho, Sedum Atlantis. E agora, né, chegou aqui no meu jardim essa fofurice aqui, que veio lá do Jardim Arte. Eles têm, como eu já falei para vocês, as plantas deles, né? São plantas muito bonitas. Sempre, né, todas as vezes que eles me enviaram as plantas, gente, sempre vieram plantas grandes, plantas mais adultas. E importante isso, eu sei que às vezes a gente gosta de comprar plantinhas menores, né? Porque a gente economiza frete, vem mais plantinhas, mas muitas das vezes as plantas menores são mais difíceis de adaptar no nosso jardim. Tem gente que vai dizer não, mas daí elas são pequenininhas, elas vão se adaptando, mas elas são mais fáceis da gente perder. E plantas maiores, a gente tem mais chance de conseguir salvá-las, né? Pelo menos a minha experiência aqui no jardim tem sido assim. As plantas que eu compro mais adultas, geralmente eu tenho mais sucesso quando elas chegam do envio para estar, né, adaptando no meu jardim aqui, do que as pequenininhas. Mas claro, isso também é irrelevante, porque tem muitas plantas pequenas que eu comprei aqui e que realmente estão aí, estão muito bonitas. Então é tudo uma questão aí da gente também estar experimentando, né? Conforme o seu clima aí, e ver qual é a melhor forma de você estar comprando as plantinhas. Mas as plantas deles são lindas, maravilhosas, como eu falei para vocês, são plantas um pouquinho maiores e elas já vêm assim lindonas para vocês comporem arranjos. Então um vídeo hoje para mostrar as novas plantinhas que vieram aqui no meu jardim, como eu faço o plantio delas quando elas chegam assim recém-enviadas, mostrar onde eu vou estar cultivando elas no primeiro momento. Como eu falei para vocês, né, se tivesse um clima muito quente, essas que eu coloquei aqui na estante vermelha não estariam ali, eu deixaria todas lá na estufinha. As agavoides eu vou deixar lá, porque é lá que eu estou cultivando elas e lá que tem dado certo. Se o clima esquentar, que o sol ficar muito forte, eu vou tirar elas, né, essas que eu coloquei na estante vermelha ali, e vou levar lá para trás. Pelo menos por enquanto, nesse período que está mais quente, até refrescar. Até refrescar, a gente depois faz uma nova adaptação delas e fica tudo bem. O importante é elas ficarem bem e a gente ter elas, né, por muito mais tempo. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, convido a todos, quem não conhece o canal, Jardim Arte, Suculentas e Folhagens, lá no Instagram. Dê um pulinho lá, uma visitinha,
dê uma olhadinha lá no catálogo deles para ver se vocês se interessam por algumas plantinhas, e eu tenho certeza que vão. Temos muitas plantinhas lindas, maravilhosas. As plantas chegaram rapidinho e como eles têm as plantas deles, eles já cultivam no tempo, então elas são bem adaptadas. Então praticamente elas quase não estiolam com a viagem, só se for uma viagem muito longa mesmo, tá, gente? Então tem coisas que realmente não tem o que fazer, né? Mas se não for tão longa como aqui, né? Santa Catarina, Paraná é pertinho. Em 2, 3 dias elas chegaram, elas praticamente quase nem estiolam. Então elas chegam bem. Então, agradecer mais uma vez a Claudiela e o Giovanni, né? Pela qualidade das plantas, pelos mimos que eles me enviaram. E muito, muito obrigada e sucesso no cultivo com vocês e nas vendas, tá? Nas vendas também. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.